questão 5 da AP1, que foi aplicada no primeiro semestre de 2021. Bom, a questão 5 diz: o Departamento de Engenharia e Planejamento da Prefeitura de uma cidade deseja estabelecer coordenadas e equações para cada rua, avenida, travessa e etc. Supondo que uma escola esteja num ponto A, dado por -1 e 0, a estrada de um condomínio, estrada do condomínio num ponto B, dado por 2 e 2, e um hospital no ponto C. Responda os itens a seguir. Então essas são as informações. Só para a gente ter uma noção, tá, do que está acontecendo, vamos colocar esses 3 pontos aqui no plano e aí a gente consegue analisar bem o que está acontecendo, tá? Fazer só um esboço aqui bem rústico. Vamos lá, o ponto A é -1 e 0, -1 na reta X, lembra, o X sempre vem primeiro, então -1, vou botar a unidade aqui, ó, -1, então esse aqui é o ponto A. O ponto B é o ponto 2 e 2, então 1, 2, 1, 2, 2 com 2. Esse é o ponto B. E o ponto C é o ponto 1 com -2. Então 1 com -2. Então eu tenho aqui escola, estrada e hospital, tá? Então tem esses 3 pontos aí. No item A, ele diz o seguinte: descreva a equação da reta ligando a escola ao condomínio, que vamos chamar de rua da escola. Então ele quer que eu descreva a equação de uma reta que ligue a escola à estrada do condomínio, ou seja, o ponto A até o ponto B. Então ele quer que eu descreva a equação dessa reta aqui. E usando a equação da reta encontrada, verifique se a papelaria no ponto D ficará no caminho da rua da escola. Então, primeiro passo, vamos encontrar a equação da reta. Depois que eu encontrar, eu verifico se existe ali o ponto D, que vai ser a papelaria. Vamos lá? Bom, para determinar a equação de uma reta, dados 2 pontos, equação da reta, que passa por 2 pontos, pelo ponto A, que é -1 e 0, e pelo ponto B, que é o ponto 2 e 2. A gente tem vários caminhos para estar fazendo isso. Vamos usar aqui o que a gente aprendeu nesse primeiro momento, que foi determinar o coeficiente angular, que vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bom, o y de um ponto pode ser esse, 2, menos o y do primeiro ponto, que é o 0, sobre o x do segundo ponto, que é 2, menos o x do primeiro, que é -1. O menos 1 vai virar mais 1. Então, aqui 2 menos 0 dá 2, e 2 mais 1 dá 3. Então, determinei o valor de m, que é o coeficiente angular, que é 2/3. Tendo o coeficiente angular, a gente pode usar aquela fórmula que aprendemos, y menos o y do ponto é igual ao coeficiente angular que multiplica o x menos o x do ponto. Uma fórmula para determinar a equação da reta. Essa fórmula a gente precisa do coeficiente angular, que nós temos, e precisa de um ponto, que é de onde eu vou tirar o x e o y do ponto. Eu tenho 2 para escolher. Posso escolher qualquer um desses 2 aqui e trocar, tá? Como eu posso escolher, eu vou escolher o mais cômodo para mim, que é o A, já que ele tem 0. Então vai ser 1 e 0. Então eu vou usar esse ponto aqui e vou usar esse coeficiente angular aqui. Então vai ficar y menos o y do ponto, o y desse ponto é 0, igual ao m
que é 2/3, que multiplica o x menos o x do ponto, que é menos 1. Então, vai ficar mais 1, já com o menos da fórmula, com o menos do a. Então, ficou dessa forma aqui, y menos 0 dá y, igual, esse 2/3 a gente pode multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes x, dá 2x, 2 vezes mais 1 dá 2, e todo mundo sobre 3, né? Já que o 3 também multiplica os dois, certo? Então, acabamos de determinar a equação da reta que ele estava querendo. Essa é a equação da reta que passa pelos pontos A e B, ou seja, a escola e a estrada que ele estava se referindo ao condomínio. Tá certo? Então, essa aqui é a equação dessa reta. Nesse mesmo item A, após determinar a equação da reta, ele quer que a gente verifique se o ponto D, que é formado pelo 0 e pelo 1, se esse ponto D ele está no caminho dessa reta. Será que esse ponto D, 0 e 1, ele vai estar? Graficamente parece que não, mas a gente precisa fazer esse teste. Como? Basta a gente substituir esses dois valores aqui na nossa equação. Se der algo verdadeiro, quer dizer que esse ponto pertence sim à reta, ou seja, ele está no caminho. Se der algo falso, quer dizer que ele não pertence à reta. Então vamos lá, o y nesse caso vale 1, igual a 2 que multiplica o x, que é 0, mais 2 sobre 3. Vai ficar 1 igual 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 2 dá 2 sobre 3. Veja que eu descobri que 1 é igual a 2/3, e isso daqui é falso. Se isso daqui é falso, a gente pode concluir então que D não pertence a essa reta, ou seja, a papelaria, que é esse ponto D, não está nesse caminho aqui, não está nessa rua. Ok? Então, o item A pedia que a gente descrevesse a equação, está aqui, e depois de determinar a equação, usando ela, verificar se a papelaria ficaria no caminho. E a gente verificou aqui e descobrimos que não ficou no caminho. Tá certo? Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: desejando ligar o hospital à rua cuja equação você encontrou, vamos usar aqui o mesmo gráfico. O hospital é o C. Agora ele quer ligar o hospital nessa rua aqui. Os engenheiros vão projetar uma travessa perpendicular à rua. Então, existe essa rua. Então, agora a gente vai ter que... Os engenheiros vão projetar uma rua aqui, ó, uma travessa, de forma que ela seja perpendicular. Ok? Uma travessa perpendicular. E que essa travessa... Deixa eu ler de novo aqui. Os engenheiros vão projetar uma travessa perpendicular à rua da escola, passando pelo hospital em 1 e 2. O ponto do hospital, 1 e menos 2. Determine a equação dessa travessa. Então, agora eu vou determinar a equação dessa reta aqui, que é perpendicular, e o ponto de encontro dessa rua. Então, além de determinar essa equação da reta, no item B, eu vou precisar determinar esse ponto de encontro aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo, determinar a equação da reta. Se é uma reta perpendicular, isso quer dizer que o coeficiente de uma das retas vezes o coeficiente da outra reta, isso vai dar menos 1. No item A, a gente já tinha calculado o coeficiente angular da primeira reta, que é 2/3. Então, basta substituir aqui, vai ficar 2/3, que multiplica M2 igual a menos 1, ou seja, o coeficiente angular da reta vezes o coeficiente angular da outra reta é igual a menos 1. Bom, vou ter que isolar aqui o M2, esse 3 que está aqui dividindo, ele vai aparecer lá do outro lado, multiplicando, então vai ficar menos 3. E esse 2 que está aqui multiplicando, para a gente isolar o M2, ele vai aparecer do outro lado, dividindo. Então, com isso, eu acabei de descobrir um novo coeficiente angular. O coeficiente angular da reta que é perpendicular àquela que foi dada. E eu preciso também de um ponto. Só que a questão fala, veja,
essa reta aqui que eu estou calculando, que é perpendicular à outra, ela passa pelo ponto C, ou seja, pelo ponto 1 e menos 2. Então, eu vou usar esse coeficiente angular e vou usar o ponto C, que é o ponto 1 e menos 2. Então, basta usar agora essas duas informações na fórmula. Y menos y do ponto é igual a m que multiplica x menos o x do ponto. Bom, y menos o y do ponto é menos 2. Então, menos 2 vai ficar mais 2, igual o m é menos 3 sobre 2, que vai multiplicar o x menos o x do ponto. X do ponto é 1. Então, ficou desse jeito aqui. Vamos dar uma arrumada, vai ficar y mais 2 igual, vou multiplicar aqui dentro, menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, sobre 2, já que o 2 também multiplica todo mundo. Vou tirar esse 2 daqui, como ele está dividindo todo mundo, ele vai aparecer aqui multiplicando, vai ficar 2y mais 4 igual a menos 3x mais 3. Como eu quero isolar o y, então vai ficar 2y é igual a menos 3x mais 3. O menos 4 vai aparecer do lado de cá como menos 4, né? O mais 4 apareceu como menos 4. Ou seja, 2y é igual a menos 3x menos 1. Para terminar de isolar o y, eu tenho que y é igual a menos 3x menos 1 sobre 2. E nós acabamos de determinar a equação da reta, que é perpendicular. Uma reta que é perpendicular à outra e que passa pelo ponto C. Então, está aqui a reta determinada. Tá certo? Além de determinar a reta, ele quer que a gente determine o ponto de encontro com a outra rua. Então, eu tenho essa rua aqui e tenho essa rua aqui. E eu tenho a equação das duas. Veja, a primeira rua, a equação dela, vou botar aqui do lado do gráfico para a gente ficar dando uma olhada. Essa rua aqui de cima, eu tenho a equação dela. Essa rua aqui foi a primeira equação que eu calculei. Eu tenho a equação dela, que é y igual a 2x mais 2 sobre 3. E a segunda rua, essa foi a primeira rua. E a segunda rua, eu também tenho a equação dela. A segunda rua, a equação dela foi a que eu calculei agora. É y igual a menos 3x menos 1 sobre 2. Tá? Bom, se eu tenho a equação das duas e quero descobrir o ponto de encontro, basta eu igualar essas duas equações. Então, eu vou dizer que 2x mais 2 sobre 3 é igual a menos 3x menos 1 sobre 2. Então, eu igualei uma à outra, já que existe um ponto onde elas são iguais. Agora, basta eu resolver esta equação. Vamos lá? Resolvendo essa equação, posso aqui multiplicar cruzado. Vai ficar o 2 que multiplica essa parte aqui e o 3 que multiplica essa parte toda. Então, o 2 multiplicando essa parte aqui de cima vai ficar 4x mais 4. Igual o 3 multiplicando essa parte vai ficar menos 9x menos 3. Isolando aqui o que tem x, vai estar 4x mais 9x igual a menos 3 menos 4. Ou seja, 13x igual a menos 7. Daí a gente descobre que o x vale menos 7 sobre 13. Acabei de descobrir o valor do x, tá? Então, o x vale menos 7 sobre 13. Como a questão quer o ponto de encontro, vou pegar aqui o gráfico novamente. O ponto ele é sempre formado por dois valores, por um x e por um y. O que eu acabei de encontrar foi o valor do x desse ponto. Agora falta eu encontrar o valor do y. Como que eu encontro o valor do y? Eu escolho ou essa equação ou essa, e aí eu troco o valor do x nela, tá? Como tanto faz, eu vou escolher aqui qualquer uma das duas, tá? Vou optar aqui pela primeira, tá? Pela primeira equação aqui. Então vai ficar, ó, a primeira é y igual a 2x mais 2 sobre 3, y igual a 2x mais 2 sobre 3,
Quando eu trocar aqui o x por menos 7 sobre 13, vai ficar 2 vezes o x, que é menos 7 sobre 13, mais o 2 e todo mundo dividido por 3. Tá? Só troquei o x pelo valor que a gente encontrou. Quando eu multiplico por 2 essa fração, é como se eu tivesse o 1 aqui embaixo, então 2 vezes menos 7 vai dar menos 14 sobre 1 vezes 13 dá 13, mais 2 sobre 3. Vou ter que fazer MMC aqui em cima, trazer aqui para baixo, vai ficar menos 14. Aqui a gente pode fazer aquele MMC rápido, ó. 13 vezes mais 2 vai dar mais 26, sobre o próprio 13, e tudo isso dividido por 3. Tá? Menos 14 com mais 26, bom, vai dar 12, dividido por 13, dividido por 3. Aqui eu tenho divisão entre frações, então repito a primeira fração, 12 sobre 13, vezes o inverso da segunda. A segunda é como se fosse 3 sobre 1, então o inverso dela vai ser 1 sobre 3. Tá? Multiplicando cruzado aqui, multiplicando as frações, vai ser o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, vai ser 12 vezes 1, dá 12, sobre 13 vezes 3, que vai dar 39. Então, deu 12 sobre 39. Lembrando que, chegando nesse ponto, é possível que a gente simplifique a nossa fração. Posso simplificar aqui por 3, vai dar, então, 4 sobre 13. Tá? Então, tá aí. 4 sobre 13 é o valor do y. Então, o ponto de encontro ele é formado por um x e por um y. O x desse ponto nós descobrimos ali em cima, ele vale menos 7 sobre 13 e o y dele vale 4 sobre 13. Então, está aí o ponto de encontro das duas retas.